Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo em paz. É mais uma mensagem aqui de 7, mais ou menos, minutos para abençoar as nossas vidas. Se você fosse definir a Bíblia, o propósito de Deus, qual frase que você definiria? Bem, podemos definir em várias frases, né? Mas eu quero definir essa palavra maravilhosa que Deus nos deu com uma frase: o propósito de Deus em levantar um reino de sacerdotes. Então, o propósito de Deus sempre foi ter ou expandir o seu reino eterno aqui para a terra, que Ele governasse, que Ele colocasse o seu caráter, Ele colocasse o seu domínio sobre todo ser humano e sobre todas as coisas aqui nessa terra. Esse sempre foi o propósito de Deus, né? E para que isso acontecesse, também o propósito dele é que tivesse sacerdotes que estivessem como que diante dele. Você vai ver isso em Apocalipse, né? No capítulo 5, você vai ver que a palavra lá fala que Deus resgatou o homem para ser um reino de sacerdotes. E você vai ver isso claramente também quando Deus colocou Adão no Éden. O propósito de Deus é que Adão fosse um sacerdote que estivesse vivendo no seu reino. Mas nós sabemos que Adão falhou, não é verdade? Adão falhou, pecou. Então Deus escolheu um homem, Abraão, e através desse homem Deus deu uma promessa de que através dele todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós conhecemos a história, né? Abraão teve o filho da promessa, Isaac, e através de Isaac nasceu as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel nasceram com um propósito. Em Êxodo capítulo 19, a gente vê esse propósito. E qual é o propósito que a gente vê lá? No capítulo 19, Deus fala: olha, se esse povo me ouvir, se eles andarem nos meus caminhos, eu os farei um reino, uma nação, um reino e sacerdotes. E foi isso que Deus fez. Só que Ele tinha que inaugurar essa nação, esse reino, né? Ele tinha que inaugurar, e isso que Ele faz. Ele fala com Moisés para que o povo se santificasse durante 3 dias, lavassem as suas vestes e ficasse esperando Deus aparecer. E Deus apareceu 3 dias depois no Monte Sinai. Diz que Ele apareceu com trovões, com raios, com fumaça, o monte fumegava, o monte tremia. E Deus começou a falar e o povo ficou com medo. O povo chegou para Moisés e falou assim: fala você com Deus e você fala com a gente. Ou seja, o povo terceirizou. Foi a primeira terceirização. O povo terceirizou o sacerdócio. Ao invés deles serem sacerdotes, ao invés deles serem um reino sacerdotal, de terem a mesma experiência que Moisés tinha, de falar com Deus como Moisés falava, de ter o mesmo acesso que Moisés tinha, não, eles preferiram de alguma forma terceirizar e colocaram aí um sacerdote para ficar no lugar deles. Vocês sabem que Moisés subiu no monte e lá ele recebeu de Deus os 10 mandamentos, e ele desce com as 2 tábuas da lei. Quando chega na metade do monte, ele encontra Josué, e Josué fala que barulho, é barulho de guerra. Moisés fala: não, é barulho de festa, o povo está se alegrando. E quando ele chega lá embaixo, o povo está fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro, feito por Arão. Ou seja, aquele bezerro para eles era o Elohim deles, era o Deus deles. E eles dançavam nus em volta do bezerro, dizendo: ah, que bom, foi você que tirou a gente do Egito, né? Tirou a gente da escravidão. Moisés ficou tão enfurecido com aquilo que quebrou as tábuas da lei. E ele então faz um clamor: aqueles que são de Deus, venham ficar do meu lado. E qual é a tribo que vai?
a tribo de Levi. Aí então por isso que levanta, né, a tribo de Levi, os levitas como sacerdotes. O propósito era toda a nação. Não deu certo, então levantou a tribo de Levi, que durante muitos anos foram os sacerdotes de Deus. Mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus é ter uma nação de sacerdotes. E o que ele faz? No tempo certo, Jesus Cristo vem. E quando Jesus vem, Jesus fala assim: o reino de Deus chegou até vós. E aí então Jesus morre na cruz e levanta um reino de sacerdotes, que somos nós hoje. Então, meu irmão, quero deixar essa palavra aqui para você, minha irmã. Não terceiriza a tua comunhão com Deus. Não terceiriza a tua intimidade com Deus. Não terceiriza a tua oração, a tua busca de Deus. Não coloca isso sobre os ombros de homens especiais, de mulheres especiais, de profetas, etc., que vão fazer por você. Não, você tem livre acesso à presença de Deus. Pelo sangue, pela carne de Jesus, você pode entrar a qualquer momento na presença de Deus e exercer o seu sacerdócio, né? E o que o sacerdote faz? O sacerdote tem 3 funções. A primeira função do sacerdote é ministrar diante de Deus. Então ministra diante de Deus adoração, louvor, oração, confissão. Ministra diante de Deus a sua intimidade. E a segunda coisa que o sacerdote faz é servir ao corpo de Cristo, é servir aos irmãos, é trazer através dos dons, do chamado de Deus, tudo aquilo que recebeu lá no seu quarto com Deus, lá no oculto com Deus, e ministrar para o corpo de Cristo, sentar à mesa, alimentar um ao outro. E por último, o sacerdote, ele leva para o povo. Que povo é esse? Os que estão em fora, que não conhecem Deus, que ainda não experimentaram o amor de Deus em Cristo Jesus. O sacerdote, ele leva essa proposta, esse amor de Deus aí para fora. Então, gente, quero deixar essa palavra aqui para vocês. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero declarar que você pode sim estar junto com o Senhor em qualquer momento no seu carro, como eu estou aqui no meu carro, indo ali para a Casa de Recuperação Jericó, em Santa Luzia, como você dentro do seu carro, na igreja, qualquer cantinho, no seu quarto, na sua casa, você pode exercer o seu sacerdócio diante de Deus, com intimidade, com alegria em seu coração. Então, esse é o vídeo dessa semana. Deus abençoe. Não esqueça de curtir se você gostou do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito. E também não esqueça de compartilhar com outras pessoas se você gostou do vídeo. E além de tudo, você pode escrever uma mensagem embaixo. Tudo isso vai ajudar o canal a crescer. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.